E mais uma vez, as tarifas do Trump vão derrubando as bolsas pelo mundo. Essa e outras notícias no vídeo de hoje. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica aqui no inscrever, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa o seu like no vídeo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aí no mercado nesses últimos dias. A situação hoje é tensa, o mercado hoje foi caótico. Já começou com circuit break no Japão, bolsas da Europa, da China, todo mundo no negativo, mas vamos entender melhor aí por quê e como que ficam aí os investimentos, né, nesse cenário. Então, pessoal, vamos lá para o Ibovespa. O Ibovespa hoje caiu bastante aí, mais de 1%, chegou a estar caindo mais, né, mais de 2%, mas aí ainda não fechou, no fechamento ele estava em 125 mil pontos. Então o Ibovespa que vinha bem, chegou a estar subindo aí quase 10% no ano, agora já está aí por volta dos 4%, né? Foi impactado aí diretamente pelas tarifas, né, nos Estados Unidos. O dólar disparou nesses últimos dias, o dólar que veio aí, né, de 6,20 no começo do ano, chegou aos 5,60, muita gente não quis comprar, né? E aí o dólar agora voltou para esse patamar aí de 5,88. A gente vai falar mais aí do investimento em dólar hoje. IFIX também deu uma caída, acompanhou a queda aí do mercado. IFIX vinha bem em 2025, então voltou a cair também. Então os fundos imobiliários tinham se recuperado, voltaram a cair. Principalmente aí questão da alta dos juros e também das incertezas no exterior, né? Acabou atrapalhando aí nossas carteiras de fundo imobiliário. Para você ver, Bitcoin também caiu, derreteu aí, chegou a bater lá os 76 mil dólares, mas também já deu uma corrigida até as 5 horas aqui de segunda. Então assim, pessoal, hoje tudo caindo, dia sangrento aí no mercado, então um dia bem complicado aí para a gente que é investidor. Até o ouro está caindo, então o ouro que vinha em máxima histórica aí, então acima de 3 mil dólares aí a onça também já caiu, ficou abaixo dos 3 mil novamente, então hoje só o dólar que está em alta, o resto está o dólar real, né? O resto está tudo em baixa. O petróleo também em baixa, 64 dólares o barril, o Brent, né, que é a referência aí para Petrobras, que a gente acompanha. Economia do Brasil. Hoje, na segunda-feira, saiu o Boletim Focus, que é onde os analistas, né, fazem as suas projeções para a economia. Então, o IPCA, as projeções, né, as expectativas dos analistas, eles mantiveram aí o IPCA, o PIB, cortaram a expectativa do câmbio para 5,90 para o final de 2025 e de 2026, e Selic também se manteve. Então, é um cenário complicado, cenário adverso, no exterior, com certeza pesando muito aí na economia do Brasil e no mercado brasileiro também. Porém, essa questão das tarifas ainda pode beneficiar o Brasil em alguns setores, né? A gente vai acompanhar aí mais para o final do vídeo como que essas tarifas vão impactar o Brasil e como que isso aí também pode criar oportunidades. Então, uma outra notícia aí que repercutiu muito também na última semana foi essa aquisição do Banco Master. Então, muitos clientes, né, muitos investidores perguntando sobre como que fica a questão do FGC, como é que ficam os CDBs do Master, né? Mas a questão é que o BRB negociou a compra do Master, né, com um valor de 2 bilhões. E na outra ponta, né, o Galípolo e o Banco Central se reuniram com os banqueiros envolvidos, né, tanto o pessoal do Master quanto do BRB, para analisar essa questão, porque o Banco Central precisa aprovar esse tipo de transação, por ser uma transação grande, envolver também a questão do CAD, né, a questão da competição, não criar um monopólio, e também dos ativos que o Master detém. Mas
A questão é, o BRB, ele negociou comprar 49% das ações do Master, ficando aí com 59% do capital total. O valor da transação é de 2 bilhões inicialmente, e também isso aí vai muito da estratégia do BRB. O Master realmente é um banco que estava alavancado, que vinha oferecendo taxas muito acima do mercado para se financiar, mas isso também vai de encontro à estratégia do BRB, não é meramente uma operação de resgate, né? Então, com essa aquisição, a base de clientes do BRB vai subir de 9 para 15 milhões de clientes e os ativos do BRB vão subir de 61 bi para 112 bilhões de reais. Então, num primeiro momento, o mercado viu como positiva essa aquisição. As ações do BRB chegaram a subir bastante na última semana. E com essa aquisição, o Master também, o BRB, na verdade, ele, além do Master, ele leva a operação do Will Bank e da Credit Sexta. Então, isso aí abre um leque de operações aí para o BRB, que ele vai começar a atuar também como um banco de investimentos. Os bancos, eles continuarão, os dois bancos, né, o Master e o BRB, eles vão continuar operando separadamente, mas sob a marca ali do BRB, e o CEO do Banco Master faria parte do conselho do BRB nessa transação. Mas, como eu mencionei anteriormente, essa transação ela tem alguns pontos aí de risco que a gente precisa ficar atento, que são alguns ativos aí da carteira do Master, como precatórios e ações de empresas, né, participações de empresas que geram risco e tem falta de liquidez. O problema do Master hoje, a questão do Master hoje, não é um problema de solvência, né? É uma questão de liquidez. Uma parte dos ativos do banco estão nesses precatórios, nessas participações de empresas que, num cenário de, vamos pensar, né, uma corrida bancária, algo do tipo, poderia demorar para liquidar, porque o precatório, ele nada mais é do que uma ação judicial, que alguém ganhou do governo e o governo tem que pagar esse precatório. E aí a pessoa muitas vezes vende essa ação nesse precatório para que outra pessoa que compre tenha o direito de receber. Então, o governo pode recorrer, pode demorar para receber esse precatório, né? Então, ele é um ativo com pouca liquidez e isso aumenta o risco ali do Banco Master, né? Então, dentro ali da carteira do Master, né, tem os consignados, tem os CDBs que vão ser incorporados ali pelo BRB, mas tem essa parte, vamos dizer aí, podre do banco, né, ou menos líquida do banco aí que alguém tem que assumir ela também, né, não é só a parte boa. O impacto para os investidores, para você que tem o CDB do Banco Master, você que é investidor, tem na carteira, os CDBs eles continuam válidos, eles vão ser pagos, então em relação a isso pode ficar tranquilo, mas se a compra for realmente aprovada, o limite do Master e do BRB ele vai ser compartilhado. Então aquele limite de 250 mil por CPF ele vai ser compartilhado pelas duas instituições dos CDBs que forem aplicados depois da aprovação. Antes fica um guarda-chuva aí separado. Então, os CDBs seguem com a proteção do FGC. Em caso de aprovação de venda também, os CDBs vão ser pagos. Então, quanto a isso, claro que gera um pouco de incerteza, um pouco de ansiedade ver esse tipo de notícia na mídia, né? Mas se você é investidor, pode ficar despreocupado que esses CDBs vão ser pagos. Então, essa transação ela ainda depende, né, da aprovação do Banco Central e do CAD por questões de concorrência e também de análise dos ativos do Master. Mas nos próximos dias a gente deve ter um veredito aí dessa situação.
Então, pessoal, vamos falar um pouco aí agora da economia dos Estados Unidos. CEOs e também os analistas aí mundo afora, né? Hoje já vem uma probabilidade muito alta de recessão. Alguns falam até que os Estados Unidos já estão em recessão, como é o caso do Larry Fink, da BlackRock, um dos maiores gestores do mundo. E alguns bancos, como o Goldman, vem uma probabilidade alta de até, o Goldman fala em 45%, mas alguns falam até em mais de 50% de risco de recessão nos Estados Unidos. Por outro lado, a China, né, que foi taxada em mais de 34%, numa tarifa que já tinha 20% de tarifa, com mais 34% no momento. Então, no final, ficou com 54% aí de tarifas, né, no agregado. Então, o Trump anunciou lá no dia 2 as tarifas, botou essa tabela bonita aqui do brasileiro aqui, ó, coisa bacana. Então, muitos países como a China, como o Vietnã, tiveram uma taxação muito alta. Você pode até ficar meio em dúvida, sabe, por que o Vietnã foi taxado? E o Vietnã, ele tem muitas indústrias ali que produzem para Nike, para Adidas, essas empresas até caíram muito, né, com essa preocupação aí das tarifas. E a China agora ameaça taxar em mais de 50% se os Estados Unidos não voltar atrás na questão da retaliação. Então, assim, pessoal, a gente está vendo aí uma guerra comercial e nesse momento não tem, vamos dizer, né, quem é certo, quem é errado. Eu, particularmente, eu sou contra tarifas, acho que não devia existir tarifas, o comércio internacional devia funcionar sem barreiras, mas na prática não é assim, né? O Trump quer proteger a economia dos Estados Unidos, quer reindustrializar os Estados Unidos, a China também quer continuar crescendo, né? A gente vê que a economia da China já não está crescendo com tanta força mais, né, nos últimos anos, então cada um tem que olhar o seu lado, né? Mas o fato é que nessa brincadeira aí de guerra comercial, os mercados como um todo já perderam mais de 10 trilhões de valor em 3 dias. Então isso até essa semana deve ter sido mais, que a bolsa hoje já caiu muito. Na segunda, dia 7, a bolsa veio caindo. A gente vai fazer mais um giro ali pelos mercados, né? Mas essa questão da recessão nos Estados Unidos, ela também mostra aí para um cenário onde a gente pode ver corte de juros, né? Então, o que antes o mercado apostava que não teria corte esse ano, já estão prevendo aí 5 cortes de juros em 2025 para incentivar a economia, para fugir dessa questão de recessão, né? Então, isso também pode ser uma coisa boa, porque os Estados Unidos têm uma dívida muito grande, tem um déficit muito grande e uma despesa financeira com a dívida muito grande também. Então, para o Trump cortar essa taxa de juros, para ele é uma economia de trilhões em cima do custo da dívida, né? Então fica mais barato para ele fazer a rolagem dessa dívida e facilitar o pagamento dela. Então, mais um ponto positivo aí vamos dizer, né? Não um ponto positivo, mas um dos motivos, né, pelo qual o Trump tá tomando essas medidas, né? Tudo tem um motivo por trás, vamos dizer assim. Então, tarifas do Trump, um pouco aí de como que é hoje a participação, né, do comércio do Brasil, tanto com a China, maior parceiro comercial do Brasil, ultrapassou os Estados Unidos aí em 20 anos, e os Estados Unidos, porém as duas ainda são as duas maiores potências globais e os maiores parceiros comerciais do Brasil, né? Então, o que a gente pode ver de ponto positivo para o Brasil nessa questão aí de guerra comercial? Quando a gente vê uma taxa de 54%, uma tarifa, né, em cima dos produtos
chineses, o aço, esse tipo de coisa, o Brasil pode se tornar competitivo para exportar esse tipo de produto para os Estados Unidos. E em contrapartida, né, como a China tarifa os produtos americanos, a soja brasileira, que os chineses já importam, ela passa a ser mais competitiva ainda. Então, nessa briga aí, o Brasil pode se posicionar corretamente e se beneficiar. Tanto na parte de exportação de commodities do agro, como também de investimentos da China em infraestrutura, que também o pessoal já tem esse projeto aí da nova Rota da Seda. O Brasil tem várias obras de infraestrutura aí financiadas pela China, o que deve aumentar. E as tarifas que foram aplicadas no Brasil foram menores, né? 10% em comparação com os 54% da China. É uma vantagem, né? O Milei mesmo comemorou, deu pulo de alegria lá, que pretende aproveitar essa oportunidade, né? A menos que o Brasil resolva retalhar, fazer alguma besteira aí, tudo indica que o Brasil vai se beneficiar nessa questão, mas, por exemplo, também não, vamos dizer, a gente vai ter um desequilíbrio maior na economia global, a gente pode ter o dólar mais alto, isso aí pode impactar um pouco a inflação aqui no Brasil, então o Brasil está bem posicionado, mas o cenário como um todo ele é caótico, né? Ele é complicado. Então, assim, o momento agora é realmente de cautela. Então, muita gente vê aí, né? Para e vê o mercado caindo e fala assim, ah, não, agora eu vou comprar. Mercado caiu, eu vou comprar, vou ganhar dinheiro aqui, né? E nem sempre é assim. A gente ainda está entrando nessa crise aí. Pode ser que a gente veja uma recessão. Então, antes de tomar qualquer decisão, é importante analisar bem o mercado e principalmente analisar o seu momento atual e o seu perfil. Então, nesse momento de incerteza, o que você precisa é de alguém para te ajudar na parte financeira e de uma assessoria de investimentos. Então, se você quer falar com um especialista, quer saber mais sobre investimentos, quer montar uma carteira, só me mandar uma mensagem aqui, eu vou deixar o link na descrição e aí você pode me enviar uma mensagem para ficar por dentro aí dos investimentos e se posicionar nesse cenário. Pessoal, vamos dar mais uma olhada aqui nas bolsas pelo mundo, né? A gente vê a situação aí. Deixa eu mudar aqui. Vamos dar uma voltada. Então, pessoal, como é que está o mercado? Como é que está o mercado aí? Então, bolsa americana caindo, tudo derretendo aqui, Microsoft, Google, Apple, Nvidia, tudo derretendo. Bolsa brasileira, nem se fala, tudo caindo aí, Itaú, Banco Brasil, Petrobras derretendo. Bolsa da Europa, Louis Vuitton, tudo, Allianz, Santander, BNP Paribas, tudo derretendo aqui. Bolsa do Japão, Toyota, Honda, Tokyo Marine, Mitsubishi, tudo derretendo aqui também, fortes quedas aí. Bolsa da China, BYD, todas as empresas aqui também derretendo. Então, a gente vê um cenário bem complicado aí para o investidor e até mesmo os bilionários, né, estão perdendo dinheiro nessa brincadeira aí, né? Então, pela essa notícia aqui, né, os bilionários perderam $500 bilhão de dólares, né? Só tem uma pessoa que está escapando aí dessa queda, né? Vou até passar minha tela para cá aqui. Então, só tem uma pessoa que está fugindo aí do perigo, que é o Warren Buffett, né? O nosso bom velhinho. Ele sabe alguma coisa que a gente não sabe, né? Então, lá em fevereiro, né, desse ano, ele começou a zerar, começou a fazer caixa. E aí, o pessoal vendo que
vamos dizer, né, ia ter algum problema ali e ele já estava se posicionando. Mas a verdade é que hoje o Warren Buffett está com mais de 300 bilhões em caixa e está vendo o mercado derreter aí, só esperando o momento certo, né, para entrar em cena ali, investir e provavelmente ganhar muito dinheiro, né? Eu não apostaria contra ele, então tem que seguir aí o vovô aí, porque ele sabe das coisas. E aqui eu trouxe novamente esse gráfico, que é interessante, é bem bacana ver aqui, que as 10 piores crises da história, né? Então aqui a gente vê todas as últimas recessões que a gente teve. Então, Grande Depressão em 1929, crise inflacionária do petróleo, bolha da internet, bolha do subprime, Covid, essa última crise agora. Então, assim, pode ser que a gente realmente veja uma recessão, a gente tenha um cenário desafiador, realmente com os Estados Unidos entrando em recessão e a bolsa, consequentemente, caindo, mas o que a gente vê é que sempre depois de uma recessão, o mercado volta a subir e subir forte. Então, se você está pensando em investir, mas não sabe, está com medo, claro que não vai entrar de uma vez agora, né, com os dois pés, mas é importante entender o mercado, saber o que está acontecendo para investir de uma maneira correta e inteligente. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês estão investindo, em que vocês estão investindo. Deixa ali o seu like. Já se inscreve no canal para ver os próximos vídeos. E é isso aí. Aguardo você na semana que vem.